salinha, Bel. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e amado Pai, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui nesta manhã para te adorar, para te buscar, para te bendizer. Pai, o Senhor sabe as dificuldades que o teu povo tem enfrentado, Senhor, mas tu tens a solução para todas elas, Senhor. Por isso estamos aqui felizes em tua presença, dizendo que queremos ser, Pai, recebedores de tudo aquilo que vem do Senhor e também canais, Pai, através dos quais o Senhor transmite o que é bom aos outros. Abençoa o teu povo, aqueles que estão aqui presencialmente também, aqueles que não puderam estar, mas estarão nos acompanhando, Senhor, neste momento ou em outro, através das redes sociais. Que cada um de nós seja tocado e transformado pelo teu amor a cada dia. Abençoa também a ceia, da qual nós participaremos logo mais, que possamos fazer isso, Pai, com todo o amor no nosso coração. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pois bem, irmãos, o tema sobre o qual nós iremos meditar hoje é consciente ou inconsciente. Como fica a alma após a morte? A alma, depois da morte, depois que a pessoa morre, antes de Jesus voltar, ela fica em que estado? Ela fica em um estado de consciência, em um lugar bom, ou no caso de quem rejeitou Jesus, em um lugar ruim, já sofrendo ou já se alegrando? Ou será que todos os mortos neste momento se encontram no mesmo estado, em um estado de inconsciência, dormindo, como alguém que dorme, por exemplo, sem saber o que está acontecendo, aguardando a ressurreição, aguardando o julgamento? Então é sobre isso que nós iremos meditar hoje. Eu queria deixar logo claro de início que, felizmente, essa não é uma questão que deveria dividir o povo de Deus. O povo de Deus não deveria se dividir por causa de algumas questões. É claro que há questões que são, delas depende a salvação. Por exemplo, alguém crê que nós podemos ser salvos pelas obras, que nós podemos merecer a salvação. Outros creem que nós somos salvos por Jesus. Essa é uma questão de salvação. Se você crê que é salvo pelas obras, você não vai ser salvo, você vai perecer. Mas se você crê que só em Jesus a salvação você o recebe, então você será salvo. Então, essa questão aqui não é uma questão de salvação. Quem crê de uma forma vai para o céu, quem crê de outra forma vai para o inferno. Não. Aqui nós podemos discordar, os cristãos podem discordar a respeito deste assunto, ok? Porém, apesar de não ser uma questão de salvação, é uma questão na qual muitas pessoas têm dúvida. É uma das perguntas que mais me são feitas, mais me é feita pastor, e os mortos, como é que eles estão agora? Né? Eles estão conscientes ou inconscientes? E é uma questão que está na Bíblia. E se está na Bíblia, merece ser estudada, ok? Qual é a ideia mais conhecida a respeito do estado dos mortos? A ideia mais conhecida é que após a morte, a alma se separa do corpo. A gente vê isso até nos desenhos animados, né? No desenho do Tom e do Jerry, quando o Jerry mata o Tom. Quem é o gato e quem é o rato? O Tom é o gato. Quando o Jerry mata o Tom, a alma do Tom fica saindo, né? Fica saindo, aí volta para o corpo de novo. Então, essa é a ideia mais conhecida, mais acreditada, mais recebida, é que na hora da morte, a alma se separa do corpo e a alma vai para um lugar bom ou ruim. Ela já está em algum lugar bom ou ruim após a morte. O corpo fica lá, apodrecendo, se degenerando. A alma, porém, ela vai ou para um tipo de céu ou para um tipo de inferno. Interessante que na nossa cultura, todo mundo que morre hoje vai para o céu, né? Foi para um lugar melhor, né? Está melhor do que nós. Todo mundo, não importa como a pessoa viveu, morreu, que bom, agora está num lugar melhor do que o nosso. Algo que a Bíblia não ensina. Ela mostra que para irmos para o céu, nós temos que crer em Jesus como Senhor e Salvador. Porém, essa é a ideia mais comum.
Inclusive, um pastor muito famoso americano, Charles Swindoll, ele escreveu o seguinte: quando o crente morre, o corpo vai para a sepultura. A alma e o espírito, ele faz diferença entre alma e espírito, vão imediatamente estar com o Senhor Jesus, aguardando a ressurreição corporal, quando estarão unidos para sempre com o Senhor em felicidade eterna. Então, resumindo o que ele diz, pensamento comum, né, de muitos, da maioria eu diria, é que quando o crente morre, falando de crente, o corpo vai para a sepultura, vai para o túmulo. Alguns morrem no mar e não são encontrados. Mas a alma, o espírito, vão imediatamente estar com o Senhor. Agora preste atenção. Estar com o Senhor, onde aguardarão a ressurreição para estarem com o Senhor. Interessante isso. Se eles já estão com o Senhor, por que eles vão ressuscitar para estarem com o Senhor? Mas é mais ou menos isso que ele diz. E de fato há muitos textos que dão a entender realmente que quando o crente morre, o corpo dele fica na terra e a alma vai para estar com Cristo. Nós vamos ver alguns deles. Porém, algumas perguntas que eu queria começar a fazer, para a gente começar a pensar sobre elas. Primeira pergunta é: se após a morte, a alma já vai para um lugar bom ou para um lugar ruim, para que o julgamento final? Qual seria a necessidade de julgamento final se estas almas já estão julgadas? Porque para um ir para um lugar bom e outra ir para um lugar ruim após a morte, é porque algum julgamento já foi feito. Para que então o julgamento final? Se elas já estão, de certa forma, julgadas, digamos assim, né? Não é fácil dizer para que um julgamento. Segunda pergunta: para que ressuscitar? Por exemplo, domingo passado nós aprendemos que, de acordo com o credo apostólico, o qual está de acordo com a Bíblia, todos os que morrerem, bons e maus, ressuscitarão. Depois da ressurreição, eles serão julgados. Depois de serem julgados, eles serão lançados onde? No mesmo lugar? Todos os mortos serão jogados no mesmo lugar? Não. Uns serão levados ao céu, que é o paraíso, e outros serão levados ao inferno. Mas para quê? Se hoje, de acordo com esse ensino, alguns já estão no paraíso com Cristo e outros já estão sofrendo. Qual é o sentido de, no dia do juízo final, Deus ressuscitar essas pessoas que já estão no céu ou no inferno, dar um corpo para elas, julgá-las e depois jogá-las onde elas já estavam? Qual seria a necessidade disso? Né? É algo no qual nós devemos pensar, se é que vocês estão me entendendo. Outra pergunta que eu tenho me feito há muito tempo, irmãos, é: e as pessoas que morreram, por exemplo, na época do dilúvio, há muitos anos atrás? Aquelas pessoas que morreram descrentes, elas estão sofrendo até agora? Mesmo sem ter havido um julgamento ainda, elas já estão sofrendo sem terem sido julgadas? Então, essas são perguntas que nós devemos nos fazer. E é por isso que existe uma segunda ideia sobre o estado das almas após a morte, que é a ideia da inconsciência. Que ideia é essa? É a ideia de que após a morte, todos os mortos ficam em um estado de dormência espiritual, no qual elas não estão conscientes de absolutamente nada que esteja acontecendo. É como alguém que está dormindo. Aquilo não é definitivo, ele não está morto, ele está dormindo. Daqui a pouco ele vai acordar. Mas, naquele momento, ela não está consciente de nada que esteja acontecendo ao redor dela. Ok? Então, essas são as duas ideias. A primeira ideia que eu falei, a mais conhecida, é a ideia de que a alma está consciente após a morte, ou com Cristo, ou no Hades, digamos assim, sofrendo ali, né?
Isso levanta alguns problemas. Para que o julgamento final? Para que a ressurreição? Onde estão as almas do dilúvio, que morreram no dilúvio? Já estão sofrendo desde aquela época para cá e ainda vão ser julgadas para sofrer mais ainda? Por isso existe uma segunda ideia, também conhecida por alguns, que é a ideia da inconsciência da alma. Morreu, se encontra de forma inconsciente. Essa ideia também é chamada de sono da alma. Inclusive, irmãos, existem aproximadamente 72 referências bíblicas que se referem à morte como sono. 72 referências bíblicas que falam da morte como alguém que está dormindo. E nós vamos ver algumas destas referências, ok? Primeira delas, quem foi que pegou o giz que estava aqui? Está escondido. Primeira delas, Gênesis 3:19. Dá para ver daí? Ou está dando reflexo? Tá? Glória a Deus. Gênesis 3:19. Gênesis 3 é o capítulo no qual, infelizmente, Adão e Eva pecam, e aí Deus pronuncia os julgamentos para eles. E um dos julgamentos se encontra no verso 19. Gênesis 3:19 diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. De onde foi que Deus tirou o ser humano? Deus formou o ser humano de quê? Do pó da terra. Então ele diz, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Deus poderia ter dito, Adão, o teu corpo é pó, e ao pó o teu corpo voltará. Porque é isso que algumas pessoas dizem. O corpo volta para o pó, mas a alma não, a alma vai para Deus. Mas não é isso que aqui está escrito. Aqui diz, porque tu, não o teu corpo, mas você é pó, e ao pó você voltará. Ou seja, uma ideia do homem por completo. Outro texto é Jó 14, versos 11 a 14. Aliás, perdão. 7 a 12. Jó 14, 7 a 12. Qualquer pergunta, comentário, pastor, não entendi isso. É claro que hoje a gente está começando, nós não vamos terminar hoje. Nós vamos terminar no próximo domingo. Hoje vai ser mostrando um lado da questão, tá bom? Jó 14, a partir do verso 7. Olha que verso lindo. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Que coisa linda, né, irmãos? A árvore mesmo cortada, ainda tem esperança para ela. Agora olha o que diz o verso seguinte. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará,
nem será despertado do seu sono. Então essa é uma das muitas passagens bíblicas que comparam a morte como alguém que está dormindo, como a um sono. E não é apenas o corpo da pessoa, mas a própria pessoa, por completo. Vamos para Salmo agora. Salmo 6 e 5. Esse versículo, inclusive, foi me dado por um irmão ontem à noite. Ele me procurou, disse que não poderia estar aqui de manhã, está trabalhando, mas aí ele me mostrou esse versículo. Ele disse, olha, interessante. Salmo 6 e 5. Salmo de Davi. Estou cansado. Não, 6 e 5, perdão. Pois na morte, olha que forte, irmãos. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Quem vai louvar ao Senhor? Davi pergunta. Senhor, é como se ele estivesse dizendo, Senhor, o que o Senhor vai ganhar com a minha morte? Quem é que louva o Senhor morto? Ninguém te louva. Na morte ninguém lembra de ti. É muito forte isso aqui, irmãos, de fato, né? Alguns vão dizer, não, de fato, o cadáver não faz nada, o cadáver não louva, né? O corpo não louva, mas aqui está falando de pessoa, não é do corpo, é da pessoa. Quem na morte vai louvar ao Senhor? Entendido? Ainda em Salmo... Salmo 30, 8 e 9. Alguém lê para mim? Salmo 30, 8 e 9. Pode ler já. Continua. Não é o 9 ainda não? Louvar-te-á. E 9. Termina aí o 9, o 8. Muito bem, então aí vai na mesma direção do salmo anterior. Davi pergunta, mas o pó vai te louvar, Senhor? Eu estou te implorando, salva a minha vida agora. É como se Davi estivesse dizendo, se eu morrer, Senhor, como é que eu vou te louvar? Como é que eu vou te adorar? Como é que eu vou te buscar morto? A ideia que Davi está passando aqui é que os mortos não louvam a Deus. Ainda nessa visão, vamos para o 88, 10 a 12. Salmo 88, 10 a 12. Está quente, né, hoje? Acho que vai chover, viu? Mais ainda, né? Louvado seja Deus. Salmo 88, 10 a 12. Deixa eu ver de quem é esse salmo. Dos filhos de Corá, cantores, né? Salmo 88, 10 a 12. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Irmãos, aqui são perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica, pastor? É uma pergunta que não precisa de resposta. Você já sabe a resposta. Então, quando Davi pergunta aqui, mostrarás tu prodígios aos mortos? A resposta é,
Não, Deus não vai mostrar o seu poder aos mortos. Os finados se levantarão para te louvar? Não. Será referida a tua bondade na sepultura? Claro que não. A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Olha como é que Deus chama o mundo dos mortos. A terra do esquecimento. Onde as pessoas realmente se esquecem de tudo. Por quê? Porque elas estão inconscientes, de acordo com este versículo. Agora olha que verso forte, irmãos. Eclesiastes 9, 5 e 6. Eclesiastes 9. Eu estou seguindo uma ordem canônica, ou seja, de Gênesis para frente, até Apocalipse. Claro que a gente não vai ver em todos os livros, mas apenas alguns. Alguém lê para mim esse versículo? Esses dois versículos, na verdade. Eclesiastes 9, 5 e 6. Vou fazer o Gerlando leitor oficial da EBD, 5 e 6. Fique em pé para ficar mais audível. Forte, Os vivos sabem que vão morrer. Os mortos sabem o quê? Aqui diz: os mortos não sabem coisa alguma. Ou seja, os mortos não sabem de nada. Nem tampouco terão eles recompensa. O que isso significa? Que os mortos, nós servimos a Cristo, morremos, não vamos ter recompensa nenhuma? Não. O que ele está dizendo é que enquanto nós estivermos mortos, nós não teremos recompensa. E nem sentimento de amor, nem de ódio, nem de inveja, para eles já pereceram. Eles não vão ter mais esses sentimentos que os seres humanos têm. Para sempre não têm eles parte, ou seja, eles não participam de coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Irmãos, isso aqui desfaz muita ideia errada, inclusive espírita. Que aí os mortos agora estão vagando por aí, puxando o pé de gente, com raiva, com ódio, porque aconteceu isso com ele ou aquilo. Isso contradiz totalmente Eclesiastes 9, 5 e 6, que diz que eles não têm parte nenhuma com o que acontece debaixo do sol. Eles não têm contribuição nenhuma, nem prejudica em nada a vida dos vivos. Por quê? Porque eles não sabem de nada. Absolutamente nada. É o que está ensinando aqui Eclesiastes 9, 5 e 6. Claro que haverá uma recompensa, mas enquanto eles estiverem mortos, eles não vão receber recompensa nenhuma. Esse é o ensino de acordo com este versículo. Agora vamos lá para o verso 10. Eclesiastes 9, 10. Minha letra está entendível, tá? Eclesiastes 9, 10. Eu tento escrever de letra maiúscula para ficar menos garranchado, Olha, até a Rivani está conseguindo ler. Eita, então tá bom mesmo. Viu? Eclesiastes 9, 10. Outro irmão, lê para mim. Esse versículo é muito bom, irmãos. Paloma. Eita! O que te vier à mão para fazer, faze agora. Faça enquanto você está vivo. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. Porque no além, para onde vá,
Aí diz na morte, Paloma? No Sheol. Na sepultura, para onde você vai? Que todos nós vamos, se Jesus não voltar e nós estivermos vivos. Não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Isso desfaz aquela ideia do purgatório, ideia católica, de que depois da morte alguém vai lá e faz alguma coisa, sofrendo, para poder subir para o céu, né? O purgatório é para as almas mais ou menos, café com leite. As boas vão para o céu, as péssimas vão para o inferno, e as mais ou menos, aquelas que ainda não foram purificadas, vão para o purgatório. Mas aqui está desfazendo isso. Depois da morte não tem obra, não tem projeto, não tem nada, enquanto a pessoa estiver morta. É o que diz Eclesiastes 9:10. Para terminar o Antigo Testamento, Daniel 12:13. Daniel, profeta Daniel, capítulo 12, verso de número 13. Isso aqui eu vou ler. Assim que eu achar. Último versículo do último capítulo de Daniel. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Pergunta do pastor Tiago: quando era que Daniel ia receber a sua herança? Oi? Está diferente? Como é que está na tua Bíblia aí? Daniel 12:13. Tu não conseguiu entender essa letra aqui, Cláudio? Não acredito, não. Olha aí se está certo, Cláudio. Até eu estou também. Daniel 12:13. Lê aí, Dan. Para ver se está de crente. Doze, 13. Glória a Deus. Quando era que Daniel ia receber a herança dele? Assim que ele morresse, ele ia direto para a presença de Deus, para Deus dar a recompensa dele. É isso que o verso está dizendo? Pode. Muito bem. Qual é a ordem aqui? Daniel, segue o teu caminho até o fim, ou seja, persevera nesse caminho até o fim. Pois descansarás, ou seja, serve a Deus até a morte, descansarás, e aí, ao fim dos dias, que é uma expressão que significa no fim de todas as eras, tu te levantarás para receber a tua herança. Daniel ia receber a herança assim que morresse? Ou ele teria que esperar até o fim dos dias para recebê-la? É isso que o texto está prometendo para Daniel, né? Sim. Exatamente. A ideia é essa. Exatamente. Sorte, herança, né? Exatamente.
Persistindo até o fim. Muito bem, Suiane. Teóloga Suiane. É exatamente isso. Não tem aquela ideia de depois da morte eu vou conseguir alguma coisa, né? É a ideia que é ensinada hoje. Depois da morte eu consigo, eu dou meu jeitinho, alguém intercede por mim e diz, não, Daniel, continue você até o fim, você descansa, e aí no final de tudo, você se levanta para receber a tua herança ou a tua sorte. Aquilo que você buscou na sua vida, você vai receber quando? No fim dos dias. E nós vimos que o julgamento vai ser no fim dos dias. Ok? Então, essas 9 referências são exemplos de versos no Antigo Testamento que apontam para a ideia, que é a segunda ideia. A primeira, a mais conhecida, é a que você morre, seu corpo fica lá e a sua alma vai para o céu ou para o inferno. Um tipo de céu ou de inferno. Mas nós vimos que tem uma segunda ideia. Essa é menos conhecida e nós estamos vendo se ela é bíblica ou não. A ideia de que o morto fica em estado de inconsciência, de sono, até que Deus o desperte para receber ou o seu castigo ou a sua recompensa. Ok? Mas aí alguém vai dizer, pastor, mas isso é coisa do Antigo Testamento. No Antigo Testamento as pessoas não entendiam muito bem os planos de Deus. Será? Vamos ver alguns versículos do Novo Testamento para a gente concluir. Por exemplo, João, capítulo 11, agora sim, versos 11 a 14. Estava descendo, né? João 11, 11 a 14. Opa. Fica aqui. João 11, 11 a 14. Que é aquela famosa palavra sobre Lázaro, né? Estou em Lucas. João 11, 11 a 14. Diz assim: Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Lázaro passou da hora de acordar, né? Já era mais de 10h30, 11 horas, e ele ainda estava dormindo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Lázaro estava doente, mas está só dormindo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. O próprio Senhor Jesus se refere à morte aqui como adormecer, dormir, estar no sono. É o próprio Senhor Jesus. Os discípulos não entendem. Aí ele explica: não, eu estou querendo dizer que Lázaro morreu. Mas essa é a forma de falar da morte. O sono, estando dormindo. Vamos lá para o verso 25. João 11, 25. Alguém lê para mim? Espera aí. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas quando a pessoa morre, ela não vai para a presença de Deus? A alma dela não está viva? Era para Jesus ter dito: quem crê em mim, ainda que morra, vive. Está vivo agora. Mas não, ele coloca no futuro. Viverá. Então a pessoa está o que agora? Morta. Ela não está viva. Ela ainda vai viver. Essa é a esperança do crente. Nós iremos viver eternamente com Cristo. Porém, no momento da morte, nós estamos mortos. É isso que o texto nos ensina. Capítulo 12, verso 48.
Alguém lê? João 12, 48. Quando é o julgamento, igreja? Jesus diz, e esta palavra há de julgá-lo. Quando? No último dia. Então não faz sentido alguém já estar sofrendo, sendo que o julgamento ainda não aconteceu. Deus é injusto? Não. Primeiro ele julga alguém e depois recompensa ou condena. Como alguém já pode estar sofrendo se o julgamento vai ser ainda no último dia? Se o julgamento ainda não aconteceu. O último dia seria o último dia escatológico, né? O último dia, o dia do acerto de contas. Entendeu? É o dia do acerto de contas no qual Deus vai prestar contas, vai pedir contas de tudo aquilo que foi feito na terra. Então não é no último dia, porque nós não somos julgados no dia da morte, né? É no último dia escatológico do reino de Deus. Olha que verso interessante, irmãos. João 20, verso 17. Acho que acabou saindo um pouco aqui da sequência, são 14. Aqui está no 13, mas eu acho que ainda é do 12. Sei que são 14 referências, certo? Acho que está no 12 já. Exatamente. Pronto. É mais lógico pensar assim. Exatamente. Até porque não faria sentido já estar em um canto ou em outro se o juízo não aconteceu ainda. Ok? Só esse versículo aqui, depois vai verá. João 20, 17. Recomendou-lhe Jesus. Jesus já havia ressuscitado. Em João 20 ele começa a aparecer. Interessante que ele aparece primeiro para as mulheres, né? Talvez para a notícia se espalhar mais rápido. Não, foi uma recompensa que ele deu às mulheres pela fidelidade delas, né? Eu creio assim. Aí no 17, elas querem ali ficar com Jesus. Quem não queria, né? Permanecer com Cristo ali, estar com Ele, aprendendo mais, ainda mais agora que Ele ressuscitou. O que que Jesus diz? Verso 17, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Espera aí. Jesus passou quantos dias morto? 3 dias, né? Na escola dominical a gente aprende isso. Jesus passou 3 dias morto. Nesses 3 dias ele não subiu para o seu Pai. O espírito dele, a alma dele não se encontrou com o Pai. Ele está dizendo que não. Ainda não subi para meu Pai. Eu ainda não me encontrei com Ele. O que fortalece a ideia de que nos 3 dias de morte, Jesus estava morto. Ele morreu no meu lugar e no teu lugar de verdade. Né? O quê? E aí ele diz, aí avisa para eles que agora sim, venham logo me encontrar, porque eu vou subir para o meu Pai e para o vosso Pai. Ok? Antes de prosseguir, haverá... Sim. Eu não estou ouvindo, ó. Sim. Sim.
Não. Sim. Sim. A gente vai já chegar nessa passagem, Verado. Aí a gente pode esclarecer melhor essa sua dúvida, mas é uma boa dúvida, viu? A gente chega já lá. Vamos lá para 1 Coríntios 15, 18. É a 13ª essa, viu? Está no 14 aí de enxerida. 1 Coríntios 15, 18. 1 Coríntios 15 é o capítulo no qual Paulo fala sobre a ressurreição. A necessidade de acreditar que pessoas ressuscitam. Aí Paulo vai mostrar, rapaz, se a ressurreição não existe, então para que isso, para que aquilo? Não faz sentido o cristianismo sem acreditar que as pessoas ressuscitarão. Cristo ressuscitou. Se não existe ressurreição, Cristo também não ressuscitou. Aí quando chega no verso 18, ele diz algo interessante. 1 Coríntios 15, 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, olha mais uma vez a linguagem do dormir para a morte. Os que dormiram em Cristo estão no céu. É isso que diz o versículo? Estão o quê, Júnior? Perdidos. Por que Paulo diz isso? Ele está supondo que aquilo que as pessoas estão dizendo sobre a ressurreição é verdade. Imagine só que a ressurreição realmente não existe. Quem morreu em Cristo? Ele diz, pereceu. Porque acabou a vida dele. Ele não vive mais. Por que Paulo diria isso se a pessoa estivesse no céu com Cristo? Ele não usaria essa palavra estão perdidos, se a alma dele estivesse com Cristo. Por que ele diz pereceram? Porque se realmente, irmãos, alguém que morreu em Cristo não tiver ressurreição, então essa pessoa está perdida. Já acabou a vida dela. Por que ele não diz isso? Porque há ressurreição. Aquela pessoa está morta naquele momento, mas quando ela ressuscitar, ela vai receber a vida eterna. Ela vai voltar a viver com Cristo. Para concluir, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Tessalonicenses 4, 13 a 18. Quase não cabe. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4. Esse texto é muito interessante, né? Diz assim. É o texto que fala sobre o arrebatamento da igreja. Capítulo 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Antes, deixa eu explicar. O que as pessoas estavam pensando? Pessoas crentes, vivendo ali na igreja, servindo ao Senhor, de repente uma morreu. Outra morreu. O que eles pensaram? Vixe, acabou a vida dessa pessoa. E agora Jesus não voltou e quem morreu? Coitado, bichinho, pobrezinho, né? E aí Paulo diz, não, vocês estão sendo ignorantes com respeito aos que dormem. E ele vai explicar por quê. A vida dela não acabou, não. Vai ter mais futuramente. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, ou seja, os descrentes, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo,
dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Em resumo, o que Paulo estava dizendo era, não acabou, pessoal. Jesus vai voltar e ele vai ressuscitar estes que morreram também. Eles vão voltar a viver, se consolem, nós vamos nos ver novamente. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Mas aí eu queria chamar a atenção para algumas observações. Primeira observação, nota quantas vezes Paulo se refere à morte aqui como dormir. Olha como Paulo se refere aos mortos. Não queremos, porém, que irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Aí de novo, no verso 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Verso 15, ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Dormem, eles estão dormindo, pessoal. Paulo não usaria essa linguagem se ela não fosse verdadeira. Paulo apontaria para o fato de que eles estão com o Senhor agora, mas não, ele diz que eles estão dormindo. Porque essa é a linguagem bíblica para os mortos. Eles estão dormindo. Verso 16. Ele não cita, mas no 17, sim. Irmãos, quem está vivo? Paulo diz no verso 15, nós, os vivos. O que é que isso diz sobre as pessoas que estavam mortas, que já tinham morrido? Elas estavam vivas também? Paulo diz, nós, os que ficarmos, estamos vivos. Eles não. Eles não estão vivos. Ou seja, eles não estão conscientes. Eles estão mortos. Nós estamos vivos. Nós ainda não morremos. E aí, o que eu acho mais importante aqui é quando nós estaremos com o Senhor. Qual é a ideia que muitos têm? Morreu. Eu li no início um pastor famoso dizendo, morreu, o corpo fica na terra, a alma vai para estar com o Senhor. Mas quando é que Paulo diz que nós estaremos para sempre com o Senhor? Somente depois que ele voltar, que ele arrebatar uns, ressuscitar outros. Olha o final do verso 17. E assim, somente assim, nós estaremos para sempre com o Senhor. Até lá, ninguém está com Cristo. Exatamente. Se não teve julgamento ainda, como é que ele está queimando? Tem. Muitos têm, é. Exatamente. Exatamente. Aí já é outra questão. Tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro. Né? Parábola, né? O nome foi bem dito, né? Exatamente. Inclusive, esse é um dos textos que eu quero abrir com vocês no próximo domingo, certo? Porque aí alguém vai dizer, pastor, mas é aqueles textos que dão a entender que quando alguém morre, está com o Senhor, né? Foi para a presença de Deus, o Pai o recebeu. Existem textos que parecem dizer isso? Sim. Nós vamos meditar sobre eles, se Deus quiser, no próximo domingo, ok? Porque eu não pensei que a gente ia acabar se estendendo até este horário. Então, irmãos, resumindo, esses são alguns textos, essas são algumas passagens
que indicam que, antes da volta de Jesus, aqueles que morreram se encontram em um estado de inconsciência, inconscientes de tudo o que acontece em qualquer lugar, tanto no céu como na terra, até que Jesus volte para acordá-los, despertá-los. Aí quando eles despertarem, aí sim eles já estarão diante do Senhor para serem julgados pelas suas obras. Ok? Existem passagens que parecem dizer o contrário e nós queremos meditar um pouco sobre elas no próximo domingo. Ok? Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. É sim. Glória a Deus. É bom, irmãos. Como eu disse, esse não é um assunto que deve dividir os cristãos. Não. Ah, mas tu pensa assim. Não salva ninguém. Mas é importante nós sabermos a linha que a Bíblia segue. Porque, irmãos, essa é uma das perguntas que mais me são feitas. É sobre isso. Pastor, e aí o morto, né? No luto. E aí, nós entendendo o que a Bíblia diz, você pode até não concordar com essa visão. Mas eu estou querendo mostrar as duas, para que no final você decida qual das duas você prefere, certo? Mas eu creio que uma das duas é bíblica e a outra não. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por este manual maravilhoso que é a Tua Palavra, Senhor, que nos ensina acerca da vida, da morte, da ressurreição, que nos ensina, Senhor, acerca do juízo final, da vida eterna e do lago de fogo. Nós não estamos, Senhor, despreparados se estamos abrindo a Tua Palavra, investigando, buscando. É ela quem nos transforma. O Senhor a usa, meu Deus, para nos transformar. Então nos ajuda, nos dá entendimento, o Teu Espírito Santo, nos ilumina mais e mais, Senhor, para que possamos ser guiados a toda a verdade. Não a verdade que nos ensinaram apenas, Senhor, mas a verdade que se encontra na Tua Palavra. Queremos crescer mais e mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Pai, nos ajuda cada dia mais, nos ajuda neste dia, neste domingo, no qual nós iremos celebrar a ceia do Senhor, que seja um momento, Pai, especial para os nossos corações. Tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Um ótimo dia a todos, que Deus os abençoe.